Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que é bom estar aqui na casa do nosso Pai e ainda assim com a incumbência de trazer a Tua palavra. Eu tenho certeza absoluta que Deus nesta noite tem uma palavra para nós. Deus tem resposta para quem precisa de resposta. Quero compartilhar um texto com os irmãos, bastante breve. Se encontra no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 53, irmãos. Glória a Deus. Todos acharam? Que diz assim, irmãos, o texto: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que nós o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-a enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Toma o teu assento, irmãos. A ideia principal desse texto é o sofrimento e a morte do servo. O servo afligido, o servo ferido, com um único propósito. O propósito simplesmente foi de reconciliar. Se você analisar o texto com carinho,
entenderá perfeitamente bem isso. Ele fala sobre flagelo, sobre pena, sobre punição e sobre morte, com um único propósito, simplesmente de reconciliar-nos. Era necessário, era preciso. Na noite de hoje, eu gostaria de trazer uma mensagem bastante simples, mas com profundidades e edificante, tendo a certeza absoluta que Deus há de compensar, há de tratar, há de dar resposta a cada um que aqui nesta noite veio. Você veio não simplesmente para ver o irmão pregar, para ver o seu irmão da direita, da esquerda, nada disso. Você veio aqui para adorar e prestar um culto racional ao nosso Deus. Olhando para esse texto, eu gostaria de falar nesta noite sobre a via dolorosa da cruz. Exatamente sobre isso. Falar sobre a via dolorosa. Eu sei que a mensagem da cruz, a Bíblia inteira, as mensagens são lindas, são maravilhosas, mas a mensagem da cruz é uma das mais belas, é uma das mais impactantes, é uma das mais que me fascina. Certamente é a mensagem da cruz. Estamos aqui hoje porque Jesus realmente pagou um alto preço, e é por isso que nós estamos aqui, com o único propósito de adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo, tendo a certeza que um dia estaremos com Ele no céu. A Bíblia relata para nós que Jesus, ele veio com esse único propósito, de salvar aquele que havia se perdido. A Bíblia relata para nós que Jesus exerce o seu ministério aqui na terra. 3 anos e meio de ministério. E chegando os dias da crucificação, ou chegando os dias de se cumprir o propósito que Deus definiu para ele, a Bíblia nos ensina e nos mostra que um determinado dia, Jesus simplesmente chama os seus discípulos. Talvez o sol não deu o seu brilho, o dia estava nublado, estava meio triste, e Jesus simplesmente foi para um lugar chamado Getsêmani. E ali foram momentos que antecederam a crucificação do nosso Senhor. A Bíblia diz que ele chega ali com os seus discípulos, e ali ele começa a orar, começa a se angustiar, chama os discípulos para compartilhar com ele uma oração. A Bíblia diz que os discípulos dormem. Jesus ali faz uma oração ao Deus Criador dos céus e da terra. E numa das suas orações ele disse para Deus: Deus, Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando eu olho para essa passagem na Bíblia Sagrada, eu aprendo um pouco mais com Jesus. Jesus sempre nos ensinou a confiar, a esperar em Deus. Não importa a circunstância, não importa o problema, não importa a dificuldade. O melhor caminho é confiar e entender que a vontade de Deus é sempre a melhor. Porque muitas vezes quando passamos por dificuldades, ou por lutas, ou por provações, muitas vezes parece que nós trocamos os pés pelas mãos, ou colocamos as carroças na frente dos bois. E a grande verdade é que nós precisamos esperar e confiar em Deus. Não importa o grau de dificuldade, não importa o tamanho do problema, não importa a luta, não importa a adversidade. Jesus nos mostra que confiar e esperar em Deus, meio nas adversidades, este sim é o melhor caminho. A Bíblia então diz que Jesus faz uma oração. E quando Jesus estava no Getsêmani, juntamente com seus discípulos, mas não com todos, porque um
naquele dia tinha um negócio à parte para resolver. A Bíblia diz na ocasião que Judas tinha outra coisa para fazer. A Bíblia diz que Jesus estava lá juntamente com parte dos seus discípulos, e Judas simplesmente está vindo. Só que Judas não vem sozinho. Judas vem acompanhado com soldados romanos. E ali ele dá um sinal: aquele que eu beijar certamente o é. E o interessante que quando Judas chega no jardim, simplesmente ele dá um beijo em Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos mais uma coisa fascinante em Jesus. Jesus disse para ele: amigo. As palavras de Jesus são fiéis e verdadeiras. Em Jesus não há falsidade. Talvez no seu irmão há, no seu parente há, no seu vizinho há, mas em Jesus não. Jesus simplesmente disse para Judas: amigo. Judas simplesmente traiu Jesus por 30 moedas de prata, equivalente a um preço de um escravo. E muitas vezes nós traímos Jesus por muito menos. Quando não fazemos aquilo que agrada a Ele, quando fazemos aquilo que não está dentro da tua vontade, traímos a Ele, porque Ele comissionou a igreja a fazer algo. E quando nós, igreja, fazemos aquilo que é contrário ao mandamento dEle, traímos Ele. Jesus é fiel, Jesus é verdadeiro. Nas palavras de Jesus não há falsidade, não há engano. E Ele disse para Judas: amigo. E o interessante que naquela ocasião, naquela situação, começa a haver uma discussão, briga entre soldados e entre os discípulos de Jesus. Pedro, ao meu entender, até então não era convertido 100% não. Se tornou lá na frente no dia de Pentecoste, aí sim, mas até o momento não. Simplesmente pegou a sua espada da cinta e foi para cima de um dos soldados, e ali cortou a orelha do soldado. Jesus olha para ele e fala: Pedro, não é esse o caminho. Aquele que vive pela espada, esse morre pela espada. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz assim, ó: bem-aventurados pacificadores, porque estes sim verão a Deus. Paz. Estamos vivendo em tempos de guerra, em tempos de ódio. Na França se fizeram um absurdo lá. Pessoas que propagam uma falsa paz. Com Cristo é diferente. A paz que eu vos dou é diferente que a paz que o mundo vos dá. A paz que Jesus tem para nós, ela é diferente. E Jesus simplesmente diz para Pedro: Pedro, não é assim. O caminho não é esse. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles sim serão o reino dos céus. A igreja é chamada para proclamar a paz genuína, a paz verdadeira, a paz que está dita e está ensinada na palavra, não a paz que se pregam aí fora, porque há dois tipos de paz: a paz que Jesus ensina e a paz que o mundo dá. E Jesus disse para Pedro: o caminho não é esse, porque aquele que vive pela espada certamente morre pela espada. Vivemos em momentos de guerra, momentos de aflições, momentos onde pai mata filho, filho mata pai, esposa mata marido, marido mata esposa, em prol do dinheiro, em prol de herança, em prol de seguro. Mas essa não é a paz de Jesus. Isso não é paz, pelo contrário, isso é guerra. E Jesus nos chama para ser pacificadores, porque os pacificadores, estes sim, verão a Deus, morarão com o Senhor, herdarão a vida eterna, morarão com Ele no teu reino. E a Bíblia então diz que naquela situação Jesus é preso, Jesus é capturado. E ali há uma divisão. Os discípulos simplesmente começam a se dividir
E Jesus então é levado, preso, capturado. Preso, Jesus e Pedro, olhando para Jesus preso, começa a seguir os soldados de longe. Começa a seguir Jesus de longe. Pedro, talvez, pensando nas palavras de Jesus, aquele que vive pela espada, morre pela espada, aquilo talvez tenha ferido o coração de Pedro. Pedro simplesmente começa a acompanhar o desfecho da história. E o interessante é que Pedro é reconhecido. Uma das criadas olha para Pedro e diz para ele: porventura, tu não estava com Jesus o Nazareno? Porque aquele que anda com Jesus tem a aparência de Jesus. Tem que ser assim. Ele não era 100% convertido, vamos dar um desconto para ele, verdade? E ele disse: não conheço Jesus. Não, eu não estava com ele. Uma segunda ocasião, então, uma outra criada pergunta: mas espera aí, você não estava com Jesus? E ele respondeu: não estava. Então uma terceira situação ocorre. E a Bíblia diz que antes que ele negasse, o galo cantou. Ou seja, aquilo que Jesus disse, meu irmão, vai se cumprir. Pedro disse para Jesus: nunca eu vou te negar. Aquilo que Jesus disse que vai acontecer ao teu respeito, ao meu respeito, há de se cumprir, porque é palavra de Deus, e Deus vela pela tua palavra. Mas falando sobre traição, meu irmão, falando sobre negar a Cristo, quantas vezes eu e você, na caminhada da vida terrena, não negamos a Jesus? Deixamos de dar a paz do Senhor para alguém no ônibus porque nos envergonhamos. O que é que vão pensar de mim? Ler a Bíblia? Pelo amor de Deus, em pleno ônibus não dá. Eu vou ser taxado como careta. Isso de fato é negar a Jesus. E muitas vezes nós fazemos assim. Muitas vezes nós negamos a Ele, como Pedro negou. Olhamos para a história e criticamos, mas muitas vezes nós fazemos como Pedro, ou até pior do que Pedro. Negamos, simplesmente negamos o Senhor. O que vale mais é a rapaziada, é a amizade, é o fluxo de pessoas que têm ao meu redor. Eu não quero ser careta, e muitas vezes eu nego o meu mestre. É real, é fato, irmãos. Precisamos entender, pedir perdão para Deus e falar: Deus, se de alguma maneira eu neguei o Senhor, me perdoa. Reconciliar. Foi isso que Pedro fez. Pedro saiu de lá chorando, aos prantos: neguei o autor da vida, neguei o meu mestre, neguei o Senhor. A Bíblia então diz que Jesus é levado para um pré-julgamento, e nesse pré-julgamento quem dava as cartas era Pilatos. Pilatos interroga Jesus e não vê em Jesus mal nenhum, manda para ele para outra jurisdição. Chega lá, é taxado como louco Jesus, e volta para Pilatos. Pilatos, que tinha o poder, a legalidade, a autoridade para condenar ou absolver, ele disse: eu vou absolver ele. Mas o interessante, meu irmão, que contrapartida, o sinédrio era dirigido por religiosos. Religiosos esses que levavam a lei de Moisés à risca. Olhavam para Jesus e disseram: ele é um blasfemo, ele não obedece o sábado, ele diz que é Deus. Isso não pode ficar assim, Pilatos. Nós queremos a prisão dele. Pilatos, que tinha o poder e a autoridade e a legalidade para absolver ou condenar Jesus, simplesmente lavou as mãos. Quantas vezes, meu irmão, eu e você,
na caminhada de fé, não nos esquivamos das nossas responsabilidades e disse: isso não é comigo, isso é com você, e lavamos as nossas mãos. Deus deu responsabilidade a cada um de nós, meu irmão, e não adianta fazermos como Pilatos: eu lavo as minhas mãos. Não, aquilo que foi dado a você vai ser cobrado de você. Aquilo que foi dado a mim será cobrado de mim. Jesus não tinha culpa no cartório. Pilatos sabia muito bem disso, mas pressionado pelo Sinédrio, resolveu e decidiu: eu lavo as minhas mãos. Em contrapartida, faça aquilo que vocês quiserem com ele. Açoitem ele. A Bíblia então fala que Jesus então passa por esse processo. É açoitado, é afligido, toma-se as pauladas, pedaços de ferro com ossos, coloca eles tipo num pau de arara e desce o rei, irmãos. Chicote, arrebenta. E a Bíblia diz que ele, como ovelha muda, foi. Não abriu a sua boca, não questionou, não murmurou. A Bíblia diz que de fato ele vai. Só que tinha um detalhe: ele era rei. Os soldados então providenciaram para ele uma coroa. Não uma coroa com diamante, com ouros, com diadema, nada disso. A coroa que separaram para Jesus era uma coroa de espinho. E com essa coroa de espinho se tornou o nosso rei para sempre. Não é isso que nós cantamos no louvor? Surraram ele, açoitaram ele, arrebentaram com ele, bateram nele. Ele não questionou, ele não procurou defesa, simplesmente deixou o barco correr. Porque Jesus, ele enxergava além. Ele enxergava você, ele enxergava eu. E era necessário passar por isso. Era necessário passar por essa prova. Depois de afligido, depois de ter tomado um couro, uma surra. O interessante que dentro desse cenário era próximo à Páscoa. E na Páscoa, como costume, se soltava um preso. Se solta um preso. Pilatos, acuado, disse para a multidão: estamos próximo da Páscoa, e como costume, soltaremos um preso. Temos um preso aí bastante conhecido, um político. Qual é o nome dele? Barrabás. Barrabás, um revolucionário, um assassino de romano, um preso político. E agora nós temos Jesus. Quem vocês querem que eu solte? Quem você quer, irmãos? Quem você quer? Você quer Barrabás? Ou você quer Jesus? Quem você quer? Pilatos pergunta: quem vocês querem? Vocês querem Barrabás? Um assassino? Um político? Ou vocês querem esse pobre homem? Jesus, quem vocês querem? E o interessante é que a multidão, sem hesitar, influenciada pelo Sinédrio, diz: nós queremos Barrabás. E na caminhada de fé, irmãos, na caminhada da vida, muitas vezes nós escolhemos Barrabás também. Escolhemos Barrabás, escolhemos um revolucionário, alguém que vai impor algo na força, no braço. Com Jesus não é assim. Com Jesus é diferente. Quem você quer esse ano de 2015 com você? Jesus ou Barrabás? A Bíblia então diz que essa pergunta é feita várias vezes, mas quem vocês querem?
E o povo sem hesitar, nós queremos Barrabás. E como se não bastasse, influenciada pelo Sinédrio, uns disseram: crucifica ele, ele é um blasfemo, ele não respeita o sábado, ele se intitula Deus, crucifica ele. Momentos dolorosos de Jesus, a via dolorosa da cruz, é uma das mensagens mais lindas da Bíblia Sagrada. É triste, mas ao mesmo tempo linda, porque se ela não existisse, eu e você estávamos condenados a viver a eternidade no inferno. O interessante é que a crucificação, com certeza, é morte e morte de cruz. A cruz que estava pronta não era a cruz de Jesus. A cruz que estava pronta era a cruz de Barrabás. A cruz que estava pronta era a tua cruz. Era a minha cruz, não era a dele. A cruz não era para ele, era para mim. Era para você, irmãos. Era do infeliz do Barrabás. Mas nós, multidão, escolhemos Barrabás. E dizemos: crucifica ele, porque ele é um blasfemo. Ele se diz Deus. Então, começa-se o processo. Se veste Jesus ensanguentado, ferido, flagelado, todo arrebentado. Dá uma cruz para ele carregar. E o interessante é que aquela cruz, meu irmão, não representava simplesmente madeira, não. Representava o pecado da humanidade geral. Representava o teu pecado, irmão. Representava o teu pecado, irmão. Representava o meu pecado ali. E Jesus simplesmente, então, ele vai ter a incumbência de pegar essa cruz e levar até o seu destino, que se chama Gólgota, lugar da caveira. Carregar uma cruz pesada, flagelado, ferido. Às vezes nós machucamos o pé e ficamos mancando. Imagine tomar um couro de homens muito fortes. Soldados romanos eram homens fortes. É ou não é? Jesus então começa o processo de levar a cruz. E ali ele é ferido, açoitado, cuspido, xingado. E simplesmente leva. Levava, caía. Levava, caía. Andava, cambaleava. No quesito madeira, também era pesado. A Bíblia nos ensina: ei, pegamos a nossa cruz, negamos-nos a nós mesmos e seguimos a Jesus. É isso que todos nós fazemos. Eu acredito que todos nós pegamos a nossa cruz e andamos, seguimos a Jesus. Mas existem momentos da nossa vida, meu irmão, que a cruz que é dada a nós parece tão pesada. Existem momentos que a gente parece que não vai conseguir levar a nossa cruz. E o interessante é que Jesus nos mostra, nos ensina que naquele processo de Jesus cai para cá, cai para lá e leva daqui, anda um pouquinho, cai, tropeça daqui, impõe um sirineu para que o ajudasse Jesus. E na noite de hoje, meu irmão, eu também quero firmar isso com você. Se a tua cruz está tão difícil de carregar, existem momentos tão difíceis, tão terríveis, que achamos que naquela ocasião não vai dar. Deus pode te carregar, sim, fazer com que um sirineu te ajude no processo. Pelo menos naquela fase, aquele espaço de tempo que você achou tão difícil, tão duro. Por que não? Sirineu, um estrangeiro. Alguns acreditam que era para constranger Jesus, outros que eram para ajudar.
São várias correntes, são vários pensamentos. Mas existem momentos da nossa vida que a nossa cruz está tão pesada, está tão difícil, está tão doído, e parece que a gente não vai conseguir levar, não vai conseguir andar. É por isso que às vezes vem ajuda que a gente nem sabe de onde. É um sirineu que se levanta para nos ajudar. Pelo menos naquele espaço de tempo, pelo menos naquela hora, pelo menos naquela fase. A Bíblia dá base para isso também. É claro que eu e você temos a nossa cruz. Precisamos pegar ela todos os dias, negar as coisas aí fora e andar com Jesus. Mas em um momento que ela se torna tão pesada, que a gente acha que não vai carregar, um sirineu se levanta e dá uma forcinha para a gente. Palavras de Jesus, irmão. Esse sirineu simplesmente ajuda Jesus. Então ele vai chegando a um lugar chamado Gólgota, lugar de caveira traduzido. A cruz está pronta, os buracos estão nos seus devidos lugares. Precisa simplesmente agora pregar Jesus lá. Precisa pregar Jesus. A dimensão dos pregos, eu não sei, mas era grande. Para atravessar carne, nervo, tendões. Imagine a dor. Puxa ele daqui, puxa ele dali, fixa os pés dele, pega-se a marreta e prende ele. Bate. Crucifica ele. E o sangue correndo. E a dor ao extremo. E ele calado. Para se cumprir aquilo que foi dito em Isaías. Como a ovelha muda foi levada ao matadouro, não abriu a sua boca. Porque Deus olhava além. Ele olhava você e olhava a mim. E sabia que eu e você não ia fazer isso, irmãos. Não ia fazer. E é por isso que ele precisou fazer. Certa vez eu escutei uma ilustração de um homem. E ele disse que havia um navio, havia o operador com o seu filho, e o navio vinha. Ele precisava abrir a comporta para o navio passar, alguma coisa assim. E de repente o seu filho caiu na casa de máquina. O que é que aquele operador ia fazer? Ou ele sacrifica o filho, ou ele mata as pessoas do navio. Aquele homem, ele não deu o parecer dele. Mas eu digo o meu parecer, meu irmão, sem hipocrisia nenhuma. Porque no altar tem que se pregar a verdade. Eu tenho o meu filho Mateus. Se eu sou o operador de máquinas, e o meu filho cai na casa de máquinas, e eu preciso abrir para que o navio passe, para que... Irmãos, vai morrer todo mundo do navio, irmãos. Porque eu vou salvar o meu filho. Eu sou ser humano, irmão. Eu não vim aqui falar para você que eu vou salvar o pessoal do navio. Não, irmãos. Eu vou salvar o meu. Deus não é assim, irmãos. O amor de Deus não é assim, é além disso. A Bíblia diz que Ele deu o seu único filho. Ele deu, irmãos. Deus poderia levar o meu? Poderia. Mas entregar, irmãos, só quem é pai, quem é mãe que sabe. Eu digo o meu parecer, tá, irmãos? Não se escandalize com o que eu disse. É o meu parecer. Morreria todo mundo do navio certamente. Eu não mataria o meu menino. Depois eu ia prestar conta com Deus de alguma maneira. Eu, particularmente, eu não faria isso. Mas que você entenda o amor de Deus. O amor de Deus não é o nosso. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele entregou o seu único filho, unigênito, Jesus. Jesus então é crucificado, é apregoado, e agora precisa se encaixar a cruz no buraco. Imagine o tranco que não ia dar. Coloca-se no buraco.
Jesus preso com os pés, com as mãos, seu corpo todo para frente, e ali pega a força da onde não tem e volta para trás. Deus não aceita sacrifício de carne sufocada. O interessante é que Jesus é crucificado ao lado de 2 ladrões, como diz a palavra. E um daqueles ladrões olha para Jesus, se arrepende. E Jesus fala algumas frases na cruz. Antes de entrar na questão, Jesus olha para Deus e diz: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Já parou para pensar, irmãos? Jesus está falando isso com inimigos. Perdoa eles. Perdoa eles. Você tem perdoado os teus inimigos? Você tem perdoado aquele que quer o teu mal? Você tem perdoado aquele que puxou o teu tapete? Você tem perdoado aquele que falou tanto mal de você? Você tem perdoado ele? Jesus disse: perdoa. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensina a perdoar, irmãos. Perdoar. Perdoa os nossos pecados assim. Perdoa. Perdoar, irmãos, para que os nossos pecados sejam perdoados pelo Senhor também. Jesus nos ensinou a perdoar, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus estava próximo a render o Espírito, aí sim, se os ladrões, um tira barato, mas o outro cai na real, se arrepende, Jesus então lança outra frase para ele: tu estarás comigo hoje no paraíso. Paraíso, irmãos, só pode oferecer quem tem: Deus. O dono do céu é Deus. O dono da vida é Deus. Ninguém herda a vida eterna se não for mediante a Jesus Cristo, o Filho de Deus, irmãos. A religião não leva, o dinheiro não leva, as boas obras também não levam, irmãos. O que leva para o céu, a ter uma vida eterna com Deus, é Cristo. Andar nos teus caminhos, nos teus princípios. Jesus olha para João e diz: a sua mãe aí, moço. Se cuidem, se amem. Jesus ensina tanta coisa boa para nós. Existem pessoas que são exemplo quando está tudo bem, mas quando as coisas extrapolam ou perde um pouco do controle, essas pessoas deixam de ser exemplo porque trocam os pés pelas mãos. Jesus não. Jesus é exemplo do princípio ao final, irmãos. Do começo ao final. Dá para aprender muita coisa com Jesus, irmãos. Momentos dolorosos, momentos difíceis, momentos terríveis que Jesus passou. Mas como ovelha muda, ele foi levado e passou por todo esse processo para que você estivesse aqui hoje. Faça o melhor por ele. Faça o melhor para ele. Quantos aqui podem receber esta palavra? Se porte de pé, irmãos. Oraremos ao Senhor.